profissional que pode fazer esta avaliação? Qualquer psicólogo? Ou tem que ter uma certificação, uma especialização? Como que faz? Então, os psicólogos, né, quando eles se formam em psicologia, eles têm a competência ali, eles podem aplicar testes psicológicos. Eles podem. Mas não é o recomendável, né? A gente preza muito pela qualidade disso tudo. Então é bom que esse profissional tenha uma especialização. Eu, pelo menos, me sinto muito preparada pela especialização que eu tive, né? Eu fiz na Santa Casa, que foi num lugar maravilhoso, porque Nossa, eu fui muito preparada lá. Eu não tive só a aula teórica, eu tive a prática também, em que eu avaliei diversas idades, com diversas razões para avaliar, né? Então, pré-operatório, ou por uma questão de memória, ou porque teve uma doença que pode prejudicar áreas cognitivas e até crianças que tinham uma doença que podia ser degenerativa e causar cada vez mais prejuízos cognitivos, como crianças que não se sabiam que tinha e crianças que eram maiores e veio com um diagnóstico e quando a gente avalia era outra coisa. Eu avaliei uns 10 pacientes lá. Eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, porque eles não faltavam e aí isso me fez conseguir aproveitar ao máximo ali, né? Eu fiz até mais horas do que precisava de horas práticas e foi muito bom, muito positivo. Eu me senti muito preparada pela minha pós e eu acredito que, assim, sem ela, eu não teria nenhuma qualidade na minha avaliação. Não teria. E eu olha, fiz uma faculdade muito boa também, que foi o Mackenzie, que eu tive várias matérias de neuropsicologia, em que a gente aplicava testes também, né? Alguém vinha voluntário, sem nenhuma queixa, para a gente treinar e aplicar, a gente aplicava entre os alunos, né? E isso em muitas faculdades nem tem. E eu tive uma boa preparação lá, mas mesmo assim eu vejo que a especialização me fez realmente ficar preparada. E posteriormente, claro, a experiência, muita supervisão, tudo isso preparando cada vez mais ali o profissional. e olha, eu falo por experiência própria, eu, né, na faculdade tive sim, como você falou, nós temos a disciplina que a gente aprende a aplicar testes, mas em hipótese alguma eu me sentiria preparada para aplicar um teste psicológico, né? E eu falo isso para reforçar essa necessidade de procurar um profissional especializado em testes neuropsicológicos, né? Não dá para a gente chegar Sim, e achar que qualquer profissional vai fazer uma avaliação neuropsicológica eficiente, né, Lê? Eu acho que é muito sério, é muito exato, importante que os pais se preocupem com isso, né? Procurem um profissional especializado mesmo para fazer essa exatamente. avaliação. E alguns testes somente psicólogos mesmo podem aplicar. Outros profissionais de qualquer outra área não pode aplicar, nem médicos podem aplicar Isso. alguns testes, É que, inclusive, né? em outros países é diferente. A gente sabe que em outros países não é exatamente assim que funciona, mas aqui no Brasil, só os psicólogos que são autorizados, né? Sim, mas a gente, e eu mesma gosto de realizar a minha avaliação neuropsicológica com mais algum profissional de uma outra área, porque a Ah, gente tem um outro olhar ali sobre essa avaliação. Então, até inclusive o Alan, né, que está me auxiliando aí na avaliação do Luca, e que ele é psicopedagogo, então ele vem, né? Então, geralmente, quando vem casos já em crianças com idade escolar, principalmente quando a queixa vem escolar, eu gosto muito da ajuda dele, porque ele tem um olhar de uma formação que eu não tenho como sim. psicóloga, né? E aí isso auxilia. E por ser outro profissional, já é um outro olhar, né? Então, se eu tô ali e tô quebrando a cabeça com uma dúvida, tentando entender, será que é só comigo aquela atitude que ele tá tendo, eu discuto com outro profissional que também está avaliando e ele me traz também as percepções dele. Então, nossa, eu percebi isso também, eu também achei isso super importante. Ou, não, isso não aconteceu comigo, vou tentar perceber, né? E verificar isso. Então, traz uma qualidade aí para avaliação muito, muito importante. Eu acho, sim, estou achando muito interessante, até para criança.
Eu acho que uma hora tá com você, outra hora tá com ele, são personalidades diferentes, né? Eles são estilos diferentes de trabalhar, então para criança eu acho que fica até mais dinâmico também. E o Luca até perguntar, hoje com quem é? Com a tia Letícia ou com o tio Alan, tal? Né? Então acho que para criança isso é bacana e sem dúvida que complementa, né, a sua avaliação. Eu acho que é bastante Com interessante. certeza.